Fala galera, Euler aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa entrada de ar aqui para a EV1. Vou falar um pouco sobre o projeto, as vantagens dela, tirar algumas dúvidas aí que o pessoal tem e também dar algumas dicas de instalação. Beleza? Dito isso, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Bom, para começar eu vou falar um pouco mais do que essa peça resolve. Para quem não sabe, toda moto elétrica ela tem três componentes principais, né? Bateria, controladora e o motor. A controladora é uma peça que esquenta muito, porque né, a moto exige muita corrente elétrica, corrente gera calor, e a controladora ela acaba esquentando, né? Ali eu tenho um exemplo, isso aqui é uma controladora da EVS, mas a EV1 também tem uma controladora. Só que na EV1 ela tem um problema, que ela fica na carenagem lateral, vou botar na tela aí a localização onde que fica essa controladora na moto, e essa carenagem é fechada, né? Então ela não tem troca de ar ali, não tem entrada de ar. E é por isso ela acaba sobreaquecendo. E o que acontece quando essa peça sobreaquece? Para ela não esquentar mais, para não danificar a própria controladora, né? Para ela não se danificar, para ela não queimar, ela acaba cortando a potência da moto para diminuir a corrente ali e ela não esquentar mais. Em outras palavras, a moto fica capenga, né? Ela fica fraca e chega até um ponto dela desligar. Enquanto ela não resfriar, ela não liga mais. Então, na EV1 isso é um problema. A carenagem fechada ali faz um mini forninho e a controladora esquenta e a moto perde potência. Tanto é que isso é verdade que a evolução da EV1, que nunca foi lançada pela Volts, a EV1 Plus, ela tinha algumas entradas na carenagem para entrar ar. Então, isso é um sinal de que isso realmente era um problema. Tanto é que a própria marca reconheceu e ia tentar fazer uma solução na evolução do modelo. Lá no canal do João, ele tem um protótipo. Ele mostrou essas frestas lá na carenagem que tem para entrada de ar. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, o vídeo na descrição se vocês quiserem ver mais detalhe dessa moto. Mas enfim, e aí o que a gente fez para resolver esse problema? Eu juntamente lá com o Mago das Motos, também vou deixar o canal dele na descrição, a gente desenvolveu essa entrada de ar aqui para a EV1, serve tanto para a EV1 normal como a EV1 Sport, porque a carenagem é a mesma. E como que funciona? Você corta a carenagem, instala isso daqui e ela vai permitir que o ar entre aqui e sopre no dissipador da controladora. Eu vou mostrar aí no projeto que ela dá bem de cara ali na controladora, para soprar bem na frente da controladora e tentar direcionar o ar ali para o dissipador, para resfriar a controladora. Algumas características dessa entrada. Como vocês podem ver, eu fiz ela com uma curva aqui no final. Isso serve para quê? Para você não ver lá o interior da moto, tá vendo? E para barrar a entrada de água, né? Então a água é mais pesada, ela fica aqui, então quando você para ou quando você freia, a água tende a escorrer para fora e o ar passa normalmente, né? Escoa por aqui e sai por aqui, ó, certo? Então, essa é uma das características do projeto, tá? Por isso que ela tem essa curva aqui no final. Eu também fiz ela com os cantos arredondados, tá vendo, ó? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela tem um cantinho arredondado, ó. Todos os 4 cantos. Isso é pra quê? Porque na hora de você fazer o corte na carenagem, o mais difícil ali é a pontinha, né? Porque você pode passar um pouquinho ali e fica feio, pode aparecer por fora da aba aqui. Então o canto arredondado, mesmo que você não deixe lá o cantinho reto, ainda dá para você encaixar a peça, mesmo que o corte não fique tão caprichado. Então o canto arredondado ele serve para facilitar na hora da instalação, tá? Ó, outra característica do projeto é que ela não é simplesmente uma entrada de ar, né? Ela não é só um furo na carenagem, né? Você pode ver que ela é comprida e ela tem uns dutos para deixar o fluxo mais laminar possível, não deixar o fluxo ficar turbulento, para ele soprar de uma forma mais eficiente possível ali na dissipadora, tá? Então é isso. Essa peça ela é feita em impressão 3D ABS, tá? A ABS é um material bem resistente, então ela vai durar bastante aí na sua moto. Por ela ser em impressão 3D, vocês vão ver que ela tem umas linhas de impressão aqui, ó. Tem gente que não gosta muito desse acabamento aqui da impressão 3D, né? Essas linhas ficam aparentes, ó, tá vendo? Tem umas linhazinhas aqui. Isso é característico de produto feito em impressão 3D, tá? De perto, assim, ó, numa média, curta distância, você já não vê essas linhas, tá vendo? Ó, fica bem liso. Mas se você não gosta dessa aparência aqui, né? Você quer um acabamento mais profissional,
Esse material aqui, o ABS, ele permite que você lixe ou passe alguma massa por cima para deixar lisinho. Isso também você pode pintar por cima com tinta spray. Eu até recomendo você a pintar, né, para ter mais proteção UV contra o sol. Mas no geral, ó, o acabamento dela não é ruim. Numa curta média distância aqui, você já não vê mais as linhas de impressão, tá vendo? De longe parece que é uma peça bem lisa, tá vendo? Então, mas se isso aqui te incomoda, você pode pintar, dar algum acabamento, lixar ou passar alguma massa, beleza? Também tem a possibilidade de fazer outra cor, né? Por exemplo, essa daqui é da cor de um modelo de EV1, que é esse azul claro aqui. Então, caso você prefira a peça da cor de sua moto, eu posso mandar também com outra cor. Porém, eu recomendo você pintar, tá? Por questão de estética e por questão de proteção contra o sol também, beleza? Como que instala essa peça na moto? A peça, ela vai junto com um gabarito, ó. Então esse gabarito você coloca na carenagem da moto. Você vai ver que aqui ele vai encostar em outra peça aqui também, né? Então ele vai marcar certinho. Você risca o lugar do corte, né? E corta a carenagem no lugar. Você pode usar qualquer ferramenta de corte aí para instalação. Tem gente que usa mini retífica, já vi gente usar ferro de solda e depois dar um acabamento, já vi gente usando lixadeira. Eu recomendo você usar uma ferramenta que você tenha mais precisão. Talvez uma mini retífica, um disco de corte. Vou deixar aí na descrição um disco de corte que eu comprei aqui para fazer a da EVS, né? Para cortar da VS. Eu achei muito boa. Então eu recomendo você fazer o corte com uma ferramenta que você tenha mais precisão para não errar o corte, porque você está cortando a carenagem da sua moto, né? Então se você errar, o prejuízo é maior. Então faça com calma, use uma ferramenta com mais precisão para você não errar o corte. Você vai ter que fazer só uma vez, tá? Então capricha no corte. Aqui eu vou mostrar algumas dicas de instalação para vocês, tá? Aqui eu tô aqui no modelo 3D, porque eu não tenho uma EV1 para mostrar, né? Infelizmente. Mas acho que aqui pelo modelo 3D vai dar para ver bem. Como vocês podem ver aqui, eu tentei aproveitar ao máximo o espaço que eu tenho ali entre a carenagem e o chassi para a entrada de ar, né? Então ela fez o mais larga possível ali. A vantagem é que entra mais ar, mas mesmo assim vocês podem ver que a peça ainda ficou pequena, ó, como vocês podem ver na minha mão, ela ainda é pequena. Mas a desvantagem é que ela ficou muito próxima do chassi. Então, se você errar alguma coisa no corte, pode ser que a peça pegue no chassi. Então, de novo, marca bem com o gabarito e capricha no corte para ele ficar certo no local certo, para não ter problema no encaixe. Outra dica, a peça ela entra de frente, certo? E a maioria das pessoas vai cortar perpendicular à carenagem, certo? O que isso implica? Que a parede ela vai ficar inclinada em relação à peça. Então, depois que você fizer o corte, é importante que você deixe o corte paralelo à parede da peça. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui no 3D. Deixa o corte paralelo. Tá vendo aqui que o corte da carenagem tá paralelo com a parede? Desse jeito ele encaixa certo. Se você deixar sem acabamento, provavelmente você vai ter problema no encaixe. E aí você vai ter que ajustar o corte, né? Vai ter que abrir mais. Não vai ficar legal, entendeu? Então deixa o corte paralelo à peça. Outra coisa, precisou abrir mais o furo. Você tá fazendo com cautela aí, né? Para não passar do limite ali do furo. Precisou abrir um pouco mais o furo. Prioriza abrir nessa parte aqui e aqui, né? Nesses cantos. Nesses cantos aqui, ó. O canto de cima e o canto direito. Por quê? Porque se ficar errado, a peça fica um pouquinho mais para lá e não pega no chassi que fica aqui nessa região, entendeu? Então, precisou abrir um pouquinho mais o furo, tenta ajustar esses dois lados primeiro, antes de mexer nos outros dois, para não ter chance de pegar no chassi. Feito o corte, ajustou o corte, a peça está encaixando, como você vai fazer para fixar a peça? Infelizmente, ela tem que ser colada, tá? Depois, na seção de dúvidas aí, um pouco mais pra frente do vídeo, eu vou falar um porquê que eu fiz ela pra ser colada, porque que não tem encaixe nem nada. Mas enfim, ela é pra ser colada. Então, você pode passar cola aqui nas laterais, né? E na própria aba aqui de acabamento, certo? O que eu recomendo? Eu recomendo você colar com PU 40, que é uma cola aí bastante resistente. Depois que ela seca,
ela fica emborrachada, então ela fica parecendo uma borrachinha, ela adere bem a vários tipos de materiais. Ela resiste a ficar exposta no tempo, no sol, na chuva. Ela também tem resistência a produto químico de limpeza. Então, eu acho que ela é a melhor opção. E como ela fica emborrachada, ela evita a peça trincar, tanto a peça quanto a sua carenagem, de trincar por dilatação térmica. Então, quando o objeto esquenta, ele expande um pouco, quando ele esfria, ele contrai. Isso, com o tempo, pode fazer a peça rachar ou a própria carenagem. E aí, como a peça a cola é emborrachada, ela vai dar tipo uma folga ali, né? Ela vai comprimir e dilatar de acordo com o material e vai evitar que essas peças trinquem, tá? Então, essas duas vantagens. A outra também é por causa de trepidação. Como essa que está na moto, a moto em movimento, ela vai balançar, vai vibrar, e com o tempo ela pode soltar, e o PU também ajuda a peça não soltar da moto com trepidação. Qual que é a desvantagem de você usar PU 40? Ele demora a secar. Ele demora geralmente aí 48 horas para secar, para ficar totalmente seco. Isso é um problema porque você vai ter que deixar a peça lá, a moto de molho, por 48 horas. E provavelmente você vai ter que usar uma fita ou alguma coisa ali para manter a peça no lugar enquanto a cola seca. Mas, de novo, você vai fazer isso só uma vez, então capricha, né? Tira um tempinho aí, tenha paciência, que depois é só alegria, beleza? Minha recomendação, PU 40, é barato, dá pra você dar um acabamento legal na moto, não tem chance de manchar, porque como ele demora a secar, você também pode limpar ali com uma estopa, né, se você tiver passado demais. Então, é isso. Outra dica de instalação. Essa peça, ela é feita em impressão 3D, usando ABS. Por ser impressão 3D, vocês podem ver aqui, ó. Quando você chega bem perto, dá pra ver que ela tem linhas de impressão, tá vendo? Que é o sentido que a impressora imprime. O que que isso causa? Onde tem a divisa dessas linhas, a peça fica um pouco frágil. Então, se você for instalar a peça e forçar ela para encaixar nesses cantos aqui que estão alinhados com a linha de impressão, provavelmente eles vão quebrar. Então, outra dica aqui, jamais apoie os dedos, a mão aqui, jamais empurra, faça força nas abas da peça, tá? Principalmente esses dois cantos aqui, por causa do sentido da linha de impressão, porque senão você vai arriscar quebrar a peça. Ah, precisou fazer uma forcinha ali, testar o encaixe, sempre apoia nas paredes aqui da peça, tá? Principalmente alinhado com essa parede interna, que é onde a peça é mais resistente. Essa aba é feita para aderir na carenagem e para dar acabamento no corte, para esconder o corte. Então não apoia os dedos aqui, ó, principalmente nesses dois cantos. Bom, agora eu vou tirar algumas dúvidas que geralmente o pessoal tem sobre essa peça. Primeira de todas, acho que a primeira pergunta que vem na cabeça quando a pessoa vê essa peça: entra água na moto? Como eu falei no vídeo, eu fiz ela com essa curva para reter água, mas mesmo assim ela pode entrar um pouquinho de água sim, principalmente, sei lá, se tiver lavando ela com jato e apontar ele aqui, provavelmente vai sair água para cá. Se for uma chuva muito forte, uma chuva com vento, provavelmente ela pode entrar água sim. Isso é um problema? Não. Como eu falei no meu outro vídeo, onde eu fiz a entrada de ar para EVS, né, vou deixar ele na descrição também para quem quiser ver. Água não é um problema, porque a maioria dessas controladoras aqui, elas são à prova d'água, então não tem problema, elas são IP67. Não tem problema respingar água nela, você tem que tomar cuidado mais com os conectores de fio. Então tenta proteger, isolar os conectores. A controladora em si, principalmente a parte do dissipador ali, não tem problema de respingar água, tá? Tanto é que na minha EVS, que entra bem mais água do que essa entrada aqui, né? Eu mostrei no vídeo, inclusive, que entra água, mais água do que até a entrada original. Ela não apresentou problema, eu já andei com ela na chuva, já foi água para tudo que é lado. Vou deixar aqui umas imagens para vocês verem, ó. Então, não tem problema de entrar água. Mas a entrada, ó, ela foi desenhada para reter o máximo de água possível, mas mesmo assim ela pode entrar um pouquinho. Se entrar, não tem problema, tá? A controladora aguenta e eu acho que até ajuda a resfriar a controladora, principalmente porque a água vai bater lá no dissipador. Então, eu não me preocuparia com a entrada de água. Outra dúvida, né, que o pessoal pergunta: isso daqui resolve 100% o problema de aquecimento? Eu não fiz um teste,
mais analítico, com medida de temperatura e tudo mais, porque eu não tenho uma EV1 aqui para testar. Mas pelo que os clientes me relatam, ele melhora bastante o problema. Então, a moto deixa de perder potência, geralmente onde eles relatam que perdiam antes, porém ela não resolve 100%. Então, se você ainda forçar demais a moto, ou se for um dia muito quente, ou se andar com muito peso na moto, subir ladeira muito extensa por muito tempo, ela ainda pode cortar a potência. Só que com essa peça aqui, ela vai demorar mais, né? Ela vai resfriar mais a controladora. Mas pode ser que você precise de uma ventilação forçada também. O Mago das Motos aí, ele tem um projetinho onde ele instala um cooler no dissipador da controladora. E aí, esse em conjunto com os coolers, aí mata o problema. Aí resfria a controladora belezinha. Mas se você não quer ter essa resfriamento ativo aí, esse daqui já é suficiente para a maioria dos casos, tá? Esse aqui já vai baixar bastante a temperatura da controladora. Se alguém já comprou e fez algum teste, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência, se a moto deixou de dar problema onde dava geralmente, né? Se você sentiu uma melhora aí na temperatura da controladora, beleza? Deixa aí nos comentários para as outras pessoas verem também, fechou? Outra pergunta que fazem: beleza, Euler, isso aqui é entrada de ar, mas precisa de alguma saída de ar? Preciso furar a carenagem em outro lugar para que o ar quente saia pelo outro lado? Precisar, precisa, só que você não precisa furar a carenagem para isso. Por quê? Eu vou mostrar aqui, ó, no 3D, vai dar para ver. A moto já tem algumas saídas de ar, frestas, ela tem o próprio furo que passa ali o amortecedor traseiro. Então ela tem lugar para onde escoar o ar, tá? Não precisa de você ir lá e furar a carenagem para sair o ar. Então, como o ar vai entrar aqui meio que forçado, o ar vai achar algum lugar para sair ali pelas frestas da carenagem, pelos furos ali onde tem as outras peças. Então não preocupe em fazer uma saída de ar. Bom, a próxima pergunta é: precisa de instalar a peça dos dois lados? Que essa daqui é só pro lado direito. Precisa pro lado esquerdo? A resposta é depende. Funcionalmente, não. Porque do outro lado você tem a BCU, que é o paralelizador de baterias. Eu, particularmente, nunca vi relatos da BCU esquentar e precisar ser resfriada. Então, se você está preocupado só com aquecimento, não precisa colocar a ventilação lá do outro lado, porque a BCU que fica do outro lado geralmente não tem problema de aquecimento. Então, não precisa. Agora, se você quer por estética, beleza, dá para fazer outra peça, é só refletir essa daqui, eu posso fazer também, para você colocar do outro lado apenas para ficar igual, simétrico. Mas em questão de funcionalidade, não precisa. E a última pergunta é: Euler, por que você não faz uma trava para ela só encaixar e ficar travada lá na carenagem? Para aí não precisa de cola, dá menos trabalho para instalar. Eu até fiz uma versão aqui que tem umas travinhas, tá vendo? Mas aí elas têm algumas limitações que não gostei. Que é o seguinte: vocês viram que eu aproveitei o máximo de espaço lá que dava entre o chassi e a carenagem. Então não tenho muito espaço para trabalhar com as travas. Então ou eu faço elas bem finas, igual eu fiz aqui, não ficou muito bom, ou eu tiro espaço das entradas de ar, que como elas já são bem pequenas, eu não queria fazer isso. Então esse é um dos motivos. O outro motivo é a carenagem da moto. Por mais que aqui pareça que é reto, ela tem uma certa curvatura, né? De todos os lados, ela é curva, né? Em toda a sua extensão aqui, ela não é reta em nenhum momento. Isso dificulta a trava, porque a trava tem que acompanhar essa curvatura da carenagem. Mas o pior de tudo é que o corte tem que ficar preciso. Então, se o corte ficar mal feito, ou se a pessoa errar um pouquinho, ou não fizer um acabamento, essa trava provavelmente não vai travar legal. Então, para evitar esse problema e para eu não ter que tirar espaço aqui da entrada de ar, eu fiz ela para colar. Então, de novo, como você vai ter que fazer só uma vez, eu não vejo problema de ser uma instalação mais cautelosa, vamos dizer assim, ou mais demorada. Você já instala uma peça que tem já um espaço otimizado, entendeu? Então, eu não quis colocar com trava. Se você ainda acha que vale a pena colocar com trava, ou tem outra ideia de trava aí, outra maneira de fixação, deixe aí nos comentários sua sugestão que talvez no futuro eu faça uma evolução dessa peça aqui, beleza? Bom, acho que as principais dúvidas são essas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Que eu vou tentar responder todo mundo. Quer adquirir uma peça dessa? Vou deixar o link aí da minha loja na Shopee. Você pode comprar pela Shopee. Ou você pode encomendar diretamente comigo aí no Instagram, vou deixar meu contato aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like para incentivar o conteúdo.
E é isso, valeu, até mais. Ó pessoal, entrada de ar do Euler, onde ela dá? Na cara da controladora mesmo aqui. Muito bom, viu?